Pergunta número 12, da parte 2 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, comentários de Ken Wapnick. O que é o ego? Citação: o ego é idolatria, o sinal de um ser separado e limitado, nascido em um corpo, destinado a sofrer e a terminar sua vida na morte. Comentário: no entanto, esse ser é o que nós continuamente escolhemos idolatrar. Um ídolo é destinado a substituir o verdadeiro Deus, com imagens que assumem a forma do nosso Criador, que é abstrato e sem forma. Nós, então, adoramos os ídolos, vendo sua forma como a verdade, enquanto o tempo todo perdemos o conteúdo de amor da verdade. Da mesma forma, adoramos o ego na forma do corpo, substituindo o ser de Cristo pelo seu ser. O corpo, assim, se torna realidade para nós, o, entre aspas, herói do sonho do ego, como Jesus nos diz no texto. Citação: o corpo é a figura central no sonhar do mundo. Não há sonho sem ele, e nem ele existe sem o sonho, no qual age como se fosse uma pessoa que se vê e na qual se acredita. Ele ocupa o lugar central em todos os sonhos, que contam a história de como ele foi feito por outros corpos, nasceu para o mundo do lado de fora, vive um pouco e depois morre para ser unido no pó a outros corpos que morrem como ele. Texto capítulo 27. Comentário: em nossa insanidade, nós realmente acreditamos que esse corpo moribundo, a, entre aspas, espiral mortal de Hamlet, é nossa identidade. Citação: é a, entre aspas, vontade que vê a vontade de Deus como inimiga e toma uma forma na qual ela é negada. Comentário: a trindade não santa de pecado, culpa e medo do ego nos deixa aterrorizados em relação a Deus, que se torna nosso inimigo mortal, em guerra conosco, porque nós estamos secretamente em guerra com Ele. Claramente, isso não tem nada a ver com o verdadeiro Deus, mas com a deidade vingativa do sonho do ego. Essa passagem do Manual para Professores descreve dramaticamente o sistema de pensamento de mágica, vingança e assassinato do ego. Citação: um pensamento mágico, pela sua simples presença, toma conhecimento de que houve uma separação de Deus. Declara, da forma mais clara possível, que a mente que acredita que tem uma vontade capaz de se opor à vontade de Deus, acredita também que pode ter sucesso. É óbvio que isso dificilmente pode ser um fato. Entretanto, é igualmente óbvio que pode-se acreditar nisso como um fato. E aqui está o berço da culpa. Quem usurpa o lugar de Deus e o toma para si, tem agora um, entre aspas, inimigo mortal. E tem que ficar sozinho para proteger-se e fazer um escudo para si mesmo, para guardar-se de uma fúria que nunca pode ser abatida e de uma vingança que nunca pode ser satisfeita. Manual dos Professores, 17. Citação: o ego é a, entre aspas, prova de que a força é fraca e o amor amedrontador, de que a vida é realmente morte e de que só aquilo que se opõe a Deus é verdadeiro. Comentário: a força de Cristo é fraqueza para o ego, porque é o poder
da perfeita unicidade. A força do ego, verdadeiramente fraqueza, é o poder aparente da separação, o qual o mundo atesta. Nós acreditamos que somos fortes porque, se estamos aqui, e certamente acreditamos estar, é pelo fato de termos derrotado Deus. Nós então derrotamos a todos os outros através da indulgência do nosso especialismo. Nossa ideia invertida de força. No entanto, somos solicitados a considerar se essa é realmente a força que queremos, como no poema de Ellen, entre aspas, alternativas. Uma fantasia de dor, um sonho de morte, um grito de agonia, uma respiração superficial. Tal é o mundo que tu vês. É essa a tua escolha para substituir a voz por Deus? As Dádivas de Deus, página 11. Comentário. Em linhas já familiares para nós, Jesus nos pergunta diretamente, no final do texto, se é nosso desejo sucumbirmos à tentação do ego de nos identificarmos com o corpo fraco, impotente e agressor. Citação. A tentação tem uma lição a ensinar em todas as suas formas, sempre que ocorre. Ela quer persuadir o Santo Filho de Deus de que ele é um corpo, nascido no que tem que morrer, incapaz de escapar à sua fragilidade e limitado ao que o corpo ordena que ele sinta. O corpo estabelece os limites do que ele pode fazer. Seu poder é a única força que ele tem. O que ele apreende não pode exceder o alcance diminuto do corpo. Quereria ser assim se o Cristo te aparecesse em toda a sua glória, pedindo-te apenas isso? Escolhe outra vez se queres tomar o teu lugar entre os salvadores do mundo, ou se queres permanecer no inferno e lá manter os teus irmãos. Pois ele veio e ele está pedindo isso. Como fazes a escolha? Como isso é explicado facilmente? Sempre escolhes entre a tua fraqueza e a força de Cristo em ti. O que escolhes é o que pensas que é real. Texto, capítulo 31. Citação. O ego é insano. Ele se estabelece no medo, além de todos os lugares, à parte de tudo, separado do infinito. Em sua insanidade, pensa que veio a ser vitorioso sobre o próprio Deus, e em sua terrível autonomia, entre aspas, vê que a vontade de Deus foi destruída. Comentário. Vê está entre aspas porque a vontade de Deus não foi destruída. No entanto, subjacente à nossa crença de que existimos como indivíduos, está o pensamento de que realmente o destruímos. A pedra fundamental do insano sistema de pensamento do ego. Citação. O ego não é mais do que uma ideia segundo a qual é possível que coisas aconteçam ao Filho de Deus sem a sua vontade e, portanto, sem a vontade do seu Criador, cuja vontade não pode ser separada da sua própria. O que substitui a vontade do Filho de Deus é isso: uma louca revolta contra o que não pode deixar de ser para sempre. Essa é a afirmação de que ele tem o poder de tornar Deus impotente e assim tomar para si o poder de Deus e deixar-se sem aquilo que tem sido a vontade de Deus para ele. Essa é a ideia louca
que entronizaste sobre os teus altares e adoras. Texto, capítulo 21. Citação. Ele sonha com o castigo e treme com as figuras dos seus sonhos, seus inimigos que buscam assassiná-lo antes que ele consiga garantir a sua segurança, atacando-os. Comentário. Esse é o sistema de pensamento. Citação. Um irmão separado de ti, um antigo inimigo, um assassino que te assalta no meio da noite e planeja a tua morte, no entanto, a planeja de forma lenta, demorada. É com isso que sonhas. Entretanto, por trás desse sonho há ainda outro, no qual passas a ser o assassino, o inimigo secreto, o vingador e o destruidor do teu irmão e do mundo da mesma forma. Texto capítulo 27. Comentário. A verdade, no entanto, reside seguramente além dos sonhos, pois, abre aspas, Deus pensa de outra forma. Fecha aspas. Texto, capítulo 23. Citação. O Filho de Deus não tem ego. O que pode ele saber da loucura e da morte de Deus se habita nele? O que pode conhecer do pesar e do sofrimento se vive na alegria eterna? O que pode saber do medo e do castigo, do pecado e da culpa, do ódio e do ataque, se tudo o que o cerca é a paz que dura para sempre sem conflitos e imperturbada, no mais profundo silêncio e tranquilidade? Comentário. Em outras palavras, quando estamos em nossas mentes certas, fora do sonho, e nos lembrando da nossa identidade como Cristo, não mais conhecemos a loucura ou a morte de Deus. Tendo retornado à sanidade, entendemos que essa loucura era um sonho que agora desapareceu. O trecho acima nos diz mais uma vez que Deus não pode conhecer nada nesse mundo, pois como ele poderia conhecer o pecado, culpa, medo ou separação, nenhum dos quais aconteceu? O esclarecimento de termos provê esse contraste entre o ego e o milagre, e Jesus mais uma vez nos pedindo para escolhermos entre a insanidade e a sanidade, a ilusão e a verdade. Citação. Isso era o ego. Todo o ódio cruel, a necessidade de vingança e os gritos de dor, o medo de morrer e a urgência em matar, a ilusão sem fraternidade e o ser que parecia sozinho em todo o universo. Esse terrível equívoco acerca de ti mesmo, o milagre corrige com tanta gentileza quanto uma mãe amorosa nina sua criança. Não é uma canção como essa que gostarias de ouvir? Não responderia ela a tudo o que pensaste em perguntar, tornando até mesmo a pergunta sem significado? Esclarecimento de termos 2. Comentário. O próximo parágrafo começa com o mesmo pensamento. Citação. Conhecer a realidade é não ver o ego e os seus pensamentos, seus trabalhos, seus atos, suas leis e suas crenças, seus sonhos, suas esperanças, seus planos para a própria salvação e quanto custa acreditar nele. Comentário. Quando você está na presença da realidade, não vê o ego, seus pensamentos ou qualquer outra coisa, o que é o motivo de Jesus estar nos dizendo que quando despertarmos do sonho, não vamos mais nos lembrar dele, porque não existe nada para se lembrar. Texto, capítulo 19. Por isso,
da perspectiva não dualista do Um Curso em Milagres, que o espírito não pode ter nada a ver com o sonho, pois ele não conhece o ego ou o seu mundo. Por exemplo, no texto, capítulo 4. A realidade, e o Filho de Deus é parte da realidade, é literalmente sem ego, e há a parte da insanidade do ego. Como então o ego pode ser visto, para não falar em se reagir a ele, quando literalmente não está lá? Citação: o que é o ego? Apenas um sonho acerca do que realmente és. Um pensamento segundo o qual estás à parte do teu Criador, e um desejo de seres o que ele não criou. É uma loucura sem nenhuma realidade. Um nome para o que não tem nome é tudo o que ele é. Um símbolo da impossibilidade. Uma escolha por opções que não existem. O que é o ego? O nada, mas em uma forma que aparenta ser algo. Em um mundo de formas, o ego não pode ser negado, pois só ele parece real. No entanto, seria possível para o Filho de Deus, tal como ele o criou, habitar na forma ou em um mundo de formas? Esclarecimento de termos, capítulo 2. Citação: o preço da fé no ego é tão imenso em sofrimento que a crucificação do Filho de Deus é diariamente oferecida no seu santuário escuro e o sangue tem que ser derramado diante do altar, onde os seus seguidores doentios preparam-se para morrer. Comentário: o termo altar no Um Curso em Milagres é usado como um símbolo para o tomador de decisões, como já aprendemos. Ele é a parte das nossas mentes que pode escolher se identificar com o ego ou o Espírito Santo. A passagem acima descreve nossa escolha de adorarmos o altar do ego, seu sistema de pensamento, de pecado, culpa e medo, de sofrimento, assassinato e morte, enquanto a seguinte passagem do texto explica mais detalhadamente para nós o altar do ego, como se manifesta em nossos relacionamentos especiais. Citação: o sofrimento e o sacrifício são as dádivas com as quais o ego quer, entre aspas, abençoar todas as uniões. E aqueles que estão unidos no seu altar aceitam o sofrimento e o sacrifício como o preço da união. Em suas alianças de raiva, nascidas do medo, da solidão e ainda assim dedicadas à continuidade da solidão, cada um busca alívio da culpa, aumentando-a no outro. Pois cada um acredita que isso diminui a culpa em si mesmo. O outro parece estar sempre atacando-o e ferindo-o, talvez de pequenas maneiras, talvez, entre aspas, inconscientemente, mas nunca sem a exigência do sacrifício. A fúria dessas pessoas reunidas no altar do ego excede em muito a consciência que podes ter disso, pois o que o ego realmente quer, tu não te dás conta. Texto capítulo 15. O sofrimento e o sacrifício são as dádivas com as quais o ego quer abençoar, entre aspas, todas as uniões. E aqueles que estão unidos no seu altar aceitam o sofrimento e o sacrifício como o preço da união. Em suas alianças de raiva, nascidas do medo da solidão, e ainda assim dedicadas à continuidade da solidão, cada um busca alívio da culpa, aumentando-a no outro.
pois cada um acredita que isso diminui a culpa em si mesmo. O outro parece estar sempre atacando-o e ferindo-o, talvez de pequenas maneiras, talvez, entre aspas, inconscientemente, mas nunca sem a exigência do sacrifício. A fúria dessas pessoas reunidas no altar do ego excede em muito a consciência que podes ter disso, pois o que o ego realmente quer, tu não te dás conta. Texto capítulo 15. Comentário. O sangue jorra livremente nesse altar de especialismo, pois ele representa a crucificação do Filho de Deus. Assim, quando Jesus apareceu no mundo, as pessoas o transformaram em parte do seu sonho de crucificação, idolatrando seu Salvador crucificado. No entanto, a verdade invulnerável do Filho inocente de Deus, refletida na forma de Jesus, repousava dentro da mente certa do Filho, calmamente aguardando seu retorno à sanidade. Citação. E, no entanto, um só lírio de perdão transforma a escuridão em luz, o altar às ilusões no santuário da própria vida. Comentário. Nosso tomador de decisões agora percebe seu equívoco, muda sua mente e se volta para a luz do Espírito Santo. O altar ensanguentado é limpo do ódio através do perdão, que não vê pecado, pois o amor substituiu o medo, a paz, a guerra e a alegria, a dor. A luz da verdade veio dissipar a escuridão da ilusão. Citação. Cada um aqui entrou na escuridão. No entanto, ninguém entrou sozinho. Nem precisa ficar mais do que um instante, pois veio com a ajuda do céu dentro de si, pronta para conduzi-lo para fora da escuridão, rumo à luz a qualquer momento. O momento que ele escolhe pode ser qualquer momento, pois a ajuda está lá, apenas esperando pela sua escolha. E quando ele escolhe usar o que lhe é dado, então verá cada situação que antes imaginava como um meio para justificar a sua raiva se transformar em um evento que justifica o seu amor. Ele ouvirá claramente que os chamados para a guerra, que antes escutava, são realmente chamados para a paz. Ele perceberá que onde investiu o seu ataque, existe apenas um outro altar, onde ele poderia ter concedido, com igual facilidade e muito maior felicidade, o perdão. E irá reinterpretar toda a tentação como apenas uma outra chance de trazer alegria a si mesmo. Texto capítulo 25. Citação. E a paz será para sempre restituída às mentes santas que Deus criou como seu Filho, sua morada, sua alegria, seu amor, completamente seu, completamente um com Ele. Comentário. Nós voltamos às nossas mentes certas, entendendo que não existe lugar onde preferiríamos estar. O pré-requisito para estarmos no mundo real, no qual a mente errada desaparece, assim como o seu mundo de separação e pecado. Tudo o que resta é a memória de quem somos como o Filho único e unificado de Deus, tão santo quanto seu Criador, a própria santidade. Citação. Como vem a ser amável o mundo naquele único instante em que vês a verdade acerca de ti mesmo refletida nele.
Agora és sem pecado e contemplas a tua impecabilidade. Agora és santo e te percebes assim. E agora a mente retorna ao seu Criador, a união do Pai e do Filho, a unidade das unidades que está por trás de toda a união, mas além de todas elas. Deus não é visto, apenas compreendido. Seu Filho não é atacado, apenas reconhecido. Esclarecimento de termos 3:8.